Para essa volta à Fonte Nova, o Bahia vai contar com o apoio da sua torcida. Vai contar com um jogo pré-definido, pré-resolvido e que vai fazer com que o Bahia, dentro de um sistema, consiga ir à final do Campeonato Baiano. Lembrando, e é importante lembrar, e sempre para você que é inscrito aqui no canal, que está chegando vendo o corte ou coisa do tipo, que o Bahia tem uma larga vantagem sobre a equipe do Jequié, que é jogar por um mero empate para poder, como é que eu posso dizer? Ir à final do Campeonato Baiano. Mas existe uma pejorativa dentro dessa brincadeira. A primeira pejorativa é 2 pontos. Termos um Bahia, que traga o segundo jogo da final para a Arena Fonte Nova. O Bahia precisa, dentro da sua regularidade, ter um segundo jogo dentro da Arena Fonte Nova. Como é que você consegue, João, um segundo jogo dentro da Arena Fonte Nova, dentro de um campeonato baiano? Precisamos vencer a equipe do Jequié por um placar razoável de diferença. O que é que eu quero dizer? Entendeu? Eu quero dizer que o triunfo amanhã na Arena por um placar de 2-3 gols de diferença, sem subestimar a equipe do adversário, traz ao Bahia a imposição ao Vitória de dar 8 ou 9 na equipe do Barcelona no domingo às 4 da tarde no Barradão. Traz ao Vitória a sensação de fazer as coisas à sua maneira e trazer ao Bahia a possibilidade de decidir o título em seus domínios, fazendo a primeira lá no Barradão, caso o Vitória confirme a sua classificação, e acredito que não vai ter dificuldades a respeito disso. E depois disso, fazer com que esse jogo da Fonte Nova seja o jogo derradeiro do campeonato, decidido sim em um clássico Bavi, decidido sim em um jogo repleto de rivalidade e tradição, e decidido sim a uma sobremaneira de como esse clássico deve ser disputado. Cabe ao Bahia dar o tempero que é necessário ter para poder chegar à final desse campeonato baiano. Muito que se diz olha, João, o que é que você pensa a respeito do campeonato baiano? Eu quero ganhar até disputa de bola de gude, meu amigo. Campeonato de curta distância, eu quero estar ganhando. Então, é muito sobre como ganhar, o que ganhar e para onde ganhar. Entender a responsabilidade da partida, entender a responsabilidade de um contexto, entender como é que o Bahia pode e deve fazer isso à sua maneira e fazer as coisas funcionarem do jeito correto. João, mas o Jequié não é favas contadas, e ninguém aqui está dizendo que o Jequié é favas contadas. A gente está dizendo que o Jequié precisa ser respeitado, mas o time misto que entrar amanhã, com, por exemplo, alguns titulares como o próprio Arias, que deve ir para o jogo amanhã, em detrimento da sua convocação para a seleção colombiana, em detrimento da lateral esquerda, já que Cicinho continua fora lesionado, em detrimento das coisas que a gente vai fazer do meio para frente para poder poupar jogadores. Como é que a gente vai colocar o Oscar Estupinando no jogo amanhã? Quem vai jogar ao seu lado? Como essa bola vai ser pifada a ele? E como é que o time está sendo treinado para jogar dessa maneira? Tudo isso influencia em demasia ao jogo contra o Jequié.
qual a postura que a gente vai ver, qual o Bahia que a gente vai ver em campo amanhã, às 4 horas da tarde, contra o Jequié, num sábado à tarde, vai depender de como o Bahia queira fazer o jogo. Ah, João, mas tem que se poupar para o Bavi. Sim, mas tem que ganhar do Jequié para poder chegar dentro de uma situação de tranquilidade para a próxima fase, que é a final e é a derradeira do Campeonato Baiano de 2024. Quem quer ganhar o título trabalha com inteligência para que a gente chegue dentro de uma outra circunstância. Tendo em vista isso, a gente vai ver aqui as perguntas feitas a David Duarte. A entrevista está bem curtinha. Eu também fiz perguntas a essa entrevista e a gente confere essa entrevista aqui com o David. Vixe, Maria. Agora vamos ver aqui se está travando. David, boa tarde. Lucas César Sival Anjos faz uma pergunta parecida. Depois de classificação em Caxias, já tem um clássico na próxima semana. Como Dá só uma pausa, você está acompanhando, fique em paz, é porque o computador ele não aguenta muita coisa, então e às vezes dá uma travadinha, e eu peço perdão por isso. Nossa torcida na Fonte Nova, temos tudo para se classificar para a final. pergunta de João Luiz. Coloca um tempero esse na partida do adversário. Então, acredito que quem tem que procurar o resultado é outra equipe, né? O Jequié. Mas jogando na nossa casa, a gente sabe do nosso potencial, o campo também ajuda bastante. E se o nosso time estiver bem encaixado, vai sobressair e vamos conseguir outra esperança, né, na chave para poder decidir as finais em casa. A pergunta... Uma pausa na minha pergunta, ele meio que não entendeu a pergunta. E aí eu pergunto a ele se a gente torna o Jequié. O Jequié é um franco atirador. O Jequié vem para cá, meu irmão, para poder vir para cá. O Jequié só vem. O Jequié só existe nesse processo. Agradecer a David aí pela coletiva. O Jequié só vem e só existe nesse processo. A partir do momento que o Jequié vai chegar e vai fazer as coisas, é outros 500. E o Jequié é um franco atirador. Né? O Jequié é um franco atirador. É o Jequié que vai tentar chegar, é o Jequié que vai tentar ir, é o Jequié que vai tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E se o Jequié não fizer, ele diz, a gente vai esperar o Jequié, que ele sim tem que fazer o resultado. Não, a gente tem que fazer 3-0 nos caras para poder garantir a final em casa. Ponto. É um facultativo. Precisamos vencer por tanto placar para poder ter a final em casa. Beleza. Precisamos vencer por tanto placar para poder não dar chance ao Vitória fazer a final em casa. Então, é importante que a gente faça o resultado, é importante que as coisas funcionem, é importante golear ou vencer por uma margem confortável de gol para que nós façamos o segundo jogo em casa. E ele ficou meio com a cara de, pô, o que é que ele quis dizer? Eu não entendi. Vamos para frente e é para lá que vai. Mas é necessário vencer, entender e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. E o Bahia precisa disso para logo mais. Daqui a pouco, às 16 horas, se você estiver vendo o corte, você vai entender o que eu estou falando. Beleza?